Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre a edificação da casa de Deus, de uma maneira resumida, mas de uma maneira não tão resumida, na qual vocês vão ter que também buscar alguns textos em casa. Eu vou ler aqui o que eu posso. A ideia é ler algumas coisas em Zacarias e alguns outros textos. Eu vou tentar relacionar a edificação da casa de Deus com a casa de Israel e com a casa de Judá, que é o reino de Deus unificado e restaurado, sendo o tabernáculo caído de Davi restaurado das suas ruínas. É um assunto meio complexo, claro, principalmente para pessoas que estão começando, mas depende de você ler também. A explicação e o caminho que você deve seguir eu já vou estar dando através desse vídeo e de outros, tá certo? São palavras dos profetas, então nelas habitam luz, nelas, através da luz que habitam nelas, nós vamos poder compreender muito bem as palavras de Paulo, de Pedro, de Tiago e sobre a edificação da casa de Deus, tá certo? Vamos ler aqui Zacarias, capítulo 8. Vou ler alguns textos, vou ler e depois eu vou explicar algumas coisinhas, fazer algumas perguntas. Então diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. É ciúme, a palavra zelo. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém assentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Verso 5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. A palavra maravilhoso aqui significa se isso for impossível, ou se isso for majestoso demais para que seja assim. Deus está falando, se for ao restante do povo, vai ser aos meus olhos? Porque para Deus nada é impossível, nada é maravilhoso, que Ele pode todas as coisas. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvi estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Verso 11. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. O que está acontecendo aqui no capítulo 8 de Zacarias, irmãos? Vocês viram que apareceram as expressões fundamento, na verdade foi no plural, fundamentos da casa do Senhor. Está falando da casa do Senhor a ser edificada, e Deus está falando para as duas casas de Israel serem fortes e esforçarem as suas mãos para terminar a edificação da casa de Deus. Isso está aparecendo aqui no capítulo 8. Muito mais coisas estão aparecendo aqui, mas o que está acontecendo nessa altura do livro? Porque tem que relacionar profecias anteriores e profecias até do capítulo 9 e 10. São importantíssimas. Não é fácil de falar,
mas eu vou ver se eu consigo limpar o caminho rapidinho. Zacarias é um profeta que deve ser visualizado em 2 blocos proféticos. 2 blocos. Faz uma linha do tempo no papel e coloca 2 blocos. Pode desenhar 2 prédios gigantes em cima da linha do tempo. No primeiro bloco, você vai colocar do capítulo 1 ao capítulo 6. No segundo bloco, você vai colocar do capítulo 7 ao capítulo 14. Então, você vai visualizar o profeta Zacarias através dos blocos pelos capítulos. Não tem como anular os capítulos, mas não pode visualizar o profeta pelos capítulos. Por que você vai visualizar o profeta através de 2 blocos? Porque o Espírito Santo projetou as profecias dessa maneira. No primeiro bloco, você vai ter 8 visões, quase que sequência uma da outra. Entre as visões, Deus vai falar coisas proféticas, coisas que vai remeter a alguns cumprimentos no próprio contexto que Zacarias profetiza, Zacarias e Ageu, e algumas profecias você vai ver que só tem cumprimento no tempo do fim com coisas espirituais, de maneira que o fundamento da casa de Deus vai ser Cristo, a casa de Deus vai ser nós. Tem tudo isso. As 2 casas de Israel, vocês sabem quem são. Tem que levar tudo isso em conta. Por isso que quando aparece casa de Israel e casa de Judá junto nas profecias, isso não está por enfeite ou somente falando do povo de Israel, que seria um povo e igreja outro. Isso não faz nem sentido. Mas essas profecias existem, casa de Israel e casa de Judá, ou Efraim e Judá, para a gente ler os profetas e entender a revelação do Espírito que estaria oculta por um tempo. Seria revelada lá no tempo dos apóstolos, ficaria encoberta por alguns séculos. E depois Deus faria florescer de novo a palavra de Deus, para a gente ver um contexto maior de toda a profecia. E aí poder pregar a palavra de Deus, corrigindo muitos erros do passado. Então isso que está acontecendo aqui, no capítulo 8. Só que para terminar a questão da linha do tempo e dos blocos, o segundo bloco você já pega a partir do capítulo 7 até o capítulo 14. Fica fácil de ver isso porque do capítulo 1 ao capítulo 6 tem 6 visões consecutivas. Entre as visões tem explicações, como eu disse, mas são 6 visões. Já a partir do capítulo 7 até o capítulo 14 não tem mais visão. O que faz a gente ver de maneira rápida, visualizar o profeta em 2 blocos proféticos. Então não é como o profeta Daniel, que poderia ser dividido em 4 blocos proféticos ou em 5. Eu prefiro visualizar em 3, porque as visões no profeta Daniel, elas estão separadas umas da outra. Uma no capítulo 2, uma no capítulo 7, outra já imediatamente no capítulo 8 e uma só no capítulo 10. Então não dá para fazer como o profeta Zacarias, não dá para visualizar o profeta Daniel só em 2 blocos, como a gente visualizaria o profeta Zacarias. E do capítulo 7 até o capítulo 14 são acréscimos que Deus vai dar sobre as profecias. É uma revelação progressiva aqui no próprio livro do profeta Zacarias. Você precisa ter primeiro uma timeline do profeta, tentar visualizar o profeta por blocos proféticos, ter uma compreensão do contexto do profeta para você somar com outro profeta nesse mesmo esquema. Timeline, blocos proféticos e cruzar profecias. Então aqui no capítulo 8 já acabaram as 8 visões. Deus começou a acrescentar coisas relacionadas às visões. Porque quando alguém te perguntar por que Zacarias teve 8 visões, qual é a finalidade dela? Você só vai poder responder se você compreendeu a profecia, se você sabe o que está falando. E aí precisa do livro de Ageu, precisa do livro de Neemias e de Esdras, para você compreender a finalidade das visões. As visões servem para acender o espírito de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, que são os 2 tipologias de Cristo. Animando eles, que são 2 testemunhas, aí eles vão reanimar as 2 casas de Israel, para edificar a casa de Deus. Então o profeta Zacarias é muito conhecido por 2 testemunhas, tanto é que o texto das 2 oliveiras que Deus fala, esses são os meus 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, é uma revelação que aparece lá em Apocalipse. Ela é amplificada e o desfecho dela está lá. Você entende tudo o que está sendo falado aqui em Zacarias com o Apocalipse. E para você entender o que está sendo falado em Zacarias é preciso do livro da lei.
as peças usadas aqui no livro do profeta Zacarias, elas tiveram início no livro da lei. Então é preciso de passar pelo livro da lei, por Zacarias. Também tem alguns textos em Isaías, mas Zacarias é o destaque. E aí você cai em Apocalipse para entender o mistério das 7 igrejas e o que está ocorrendo em Apocalipse capítulo 11. Pegou até aqui? Deu para entender o que está acontecendo no capítulo 8? Então aqui no verso 9, Deus está falando: assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos, as mãos de todos vós que nesses dias ouvi estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. É um templo para a morada de Deus, e na maneira simbólica de se ver é através do Espírito, porque após Salomão ter edificado a casa de Deus, que demorou 7 anos, ele acabou de edificar e fez uma oração. Na oração ele disse: o Senhor habitará aqui? É a casa de Deus que ele edificou, e disse: o Senhor habitará aqui? Os céus dos céus não pode conter o Senhor? E no decorrer da oração dele, ele fala: Senhor, quando o povo se reunir, quando o povo que se chama pelo seu nome se reunir na sua casa, se pecar, mas se unir aqui, se reunirem aqui para arrepender dos seus pecados, ouve do céu e perdoa-lhes. Ele vai repetir isso várias vezes: ouve do céu. Ele não disse ouve daqui da Arca da Aliança, aonde o Senhor disse que apareceria para Moisés, que é a tua casa. Ele disse ouve dos céus. Se Salomão fez essa oração, isso é prova evidente de que Salomão, naquela época, compreendeu que aquela casa era uma réplica do céu. Senão ele não falaria isso, ele falaria: Senhor, ouve daí, da onde o Senhor mora, porque essa casa é do Senhor. Mas Salomão sabia, Deus criou os céus. Como que o Criador dos céus vai habitar dentro de uma casa daquela pequena, tão pequenininha? Então por isso que Salomão, tão sábio, fez essa oração e deixou de testemunho para nós. Eu falo do templo de Salomão porque para você compreender esse templo aqui, você precisa somar com o que Deus falou sobre o primeiro templo, sobre a primeira casa. Essa é a última. Então precisa de Ageu para compreender isso que eu estou falando. É preciso somar as casas. O tabernáculo é chamado de casa de Deus, mas era algo que se movimentava conforme a nuvem. Ele se movimentava, ele não era fixo em um lugar, porque naquele tempo Deus falava que escolheu um lugar para a habitação dele. E nos profetas ele revela o lugar que ele escolheu: Jerusalém, o lugar da minha habitação. Entendeu até aqui, irmãos? Eu vou continuar essa explicação no vídeo número 2.